diz assim, olha: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade. Diga comigo assim: e se levantou no mar. Repare, e se levantou no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, diga comigo, e levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilhavam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Coloque sua Bíblia na cena, segure na mão do seu irmão. Segura na mão do teu irmão e diga assim: nesta noite. Diga assim: nesta noite. O Senhor vai te pegar. Fala assim: hoje você vai conhecer o Jesus que vai acalmar o vento e a tempestade sobre a tua vida. Diga agora, seja profeta para ele. Diga para ele assim: hoje, diga, você vai conhecer de verdade o Jesus que vai acalmar o vento e a tempestade sobre a tua vida. Quantos creem nisso, glorifica o nome do Senhor, glorifica Ele com as palmas. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Poder sentar nessa noite. Queridos, esse texto é um texto muito conhecido pela igreja brasileira, pela igreja mundial, pela igreja que permeia sobre a face da terra, que é o texto do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8, que fala sobre, a epígrafe do texto fala: Jesus acalma uma tempestade. Esse texto ele é lindo, porque Jesus reúne os seus discípulos, e quando ele reúne os discípulos, ele fala sobre uma missão e um destino a qual eles deveriam seguir. Jesus ele olha para os discípulos e fala que era necessário atravessar o mar de Tiberíades, ou lago de Genesaré, para que fosse a Decápolis, ou seja, as 10 províncias. E uma dessas 10 províncias, a primeira que Jesus iria parar, seria a terra de Gadara. A Bíblia diz que naqueles dias, Jesus entra no barco com seus discípulos. Jesus entra com Pedro, que era pescador. Jesus entra com Tiago, que também era pescador. Com André, que também era pescador. E com João, que supõe que seria também pescador. Jesus reúne os discípulos que conhecia muito bem de mar, discípulos que conheciam muito bem sobre o lago de Genesaré,
Porque nós não estamos falando de pescadores que faziam pesca por esporte, mas sim pescas profissionais. Eram verdadeiros profissionais do mar. A gente não está falando de qualquer um. A gente está falando de Pedro. A gente está falando de Tiago, está falando de André. E está falando de João. Haja vista que quando um pescador, por natureza, ele vai entrar no mar, vai entrar no barco, ele sabe já que o tempo está bom ou o tempo está ruim para a pesca, ou se armou o tempo. Quando você está em casa, você pega, escute isso, você pega, bota a roupa para sair. Qual é a primeira coisa que você vê? Porque quando você olha, escute isso, quando você olha para o tempo, quando começa o tempo enegrecer, você fala o quê? Vai. E o que você faz? Você se prepara. Não é verdade? Você se prepara, você vai pegar. O que você vai pegar? Uma capa, um guarda-chuva. Porque você vai se preparar. Porque por qualquer momento, a qualquer momento, o tempo vai fechar, vai vir uma chuva. Agora, Pedro, Tiago e João estão ali com ele. E o momento, pastor Tânia, que eles estão juntos, eles não se prepararam. Eles estão no bar. Eles olham, o tempo está maravilhoso. Porque essa tempestade, a Bíblia diz que ela se levantou no bar. Ou seja, eles olhando. Por quê? Pastora, quem estava ali era Pedro. Pedro? Pedro foi aquele que Jesus falou: a partir de hoje não será mais pescador de homens, de peixe, mas pescador de homens. Pedro era da pesca. Pedro era o cara que olhava para o mar e falava assim, olhava para o tempo e falava: vai vir tempestade, hoje a gente não vai. Vai ser perigoso. Pedro sabia. Porém, essa tempestade, ela aconteceu no momento que eles menos esperavam. Às vezes na nossa vida, escute isso, acontece tempestade nos momentos que a gente menos espera. Às vezes, tudo está fluindo muito bem, as coisas estão funcionando, as coisas estão avançando, você fala: uau, cara, tá tudo de bem. De repente vem um revés na nossa vida, aquela tempestade inabraba. Você fala: essa me pegou de surpresa, essa não esperava. E a gente tem o hábito de dizer: por essa eu não esperava. Foi assim nos dias. Pedro, talvez acanhado, porque a pescador falou: poxa, eu nem avisei, porque eu também não sabia. Porque se eu soubesse, a gente não estava passando esse perrengue todo que ele está passando. A Bíblia fala que eles entraram no desespero a ponto de achar que iriam perecer. Eles entraram num desespero total a ponto de achar que o barco ia virar, e agora estão todos atônitos. Esse é o primeiro problema. E o segundo problema é que Jesus estava dormindo. Eles não queriam acordar o mestre. Aí, uma tempestade inesperada, ou seja, aquela tempestade não era uma tempestade normal, não era uma tempestade normal, daquela que você espera e vai, não era uma tempestade normal. A Bíblia vai, quando você estuda o grego fala desse texto. Quando fala desse texto, o grego, ele fala siismo ou sismo.
está falando, no grego está falando sobre apalo. A terra apalou. Ou seja, não foi algo previsto por eles. Foi um acontecimento inesperado. No grego, esse texto de Mateus fala literalmente isso. Quem conhece um pouquinho de grego vai entender que foi um abalo inesperado. Ou seja, foi algo que eles não aguardavam. A terra se abala, o mar se mexe. E aí, Cacaia, quando o mar se mexe, eles entram em desespero. O desespero tomou conta de todos, porque o mar está bravinho. Eles estão dentro do barco, e é óbvio que é um ambiente desesperador. É um ambiente completamente desesperador. Quantos já passaram aqui por tempestades inesperadas? Levante a sua mão. Eu já passei. Já passamos por tempestade que a gente fala assim, meu Deus. Nessa, quantos nós já dissemos assim? Nessa eu vou naufragar. Eu não sei se eu vou conseguir sair disso. Eu não sei se eu vou conseguir sair dessa agora, porque essa daí veio forte. Essa veio muito pesada sobre a minha vida. Essa foi a mente dos discípulos. Aí, eu queria que você entendesse isso, escute isso. Eu queria que você me emprestasse a tua atenção. A minha pergunta é: se você está naquele barco, o barco está indo à deriva, escute, por favor. O barco está indo à deriva. O que você faz? Porque quando se trata de Pedro, de André, de Tiago, de João, a gente está falando de pescadores. O pescador sabe nadar assim ou não? Sabe. Não. O pescador, essa é a pergunta. Por favor, o pescador, ele vai esperar o barco naufragar? Ou ele vai pular? O pescador de verdade, o que vai acontecer? Ele vai pular. Agora, Pedro, Tiago e João, que são pescadores, e André, ficaram no barco. Escute. Pedro, Tiago e André e João ficaram dentro do barco e não pularam. Sabendo nadar, preferiram ficar dentro do barco. Humanamente falando, eles vão esperar uma catástrofe pior. E se jogam. E nadam. E aí, se você me perguntar, pastor, por que eles não pularam? Você sabe por que eles não pularam? Porque mesmo do lado de fora tinha aquela tempestade toda. Mesmo aquele vendaval incrível que estava acontecendo ali, tinha alguém que estava dentro do barco deles. Alguém pegou. Tinha alguém que estava dentro do barco. Ele estava dormindo, mas ele estava dentro do barco. Eu queria dizer uma coisa para você. No meio dessa tempestade, talvez você esteja vivendo, não se lança, não se joga. Espera, confie. Tem alguém que está dentro do seu barco. Esse alguém se chama Jesus, ele está dentro do barco. Aleluia. Ele está dentro do seu barco e ele está dizendo para você que não use a sua habilidade humana para tentar operar coisas que são sobrenaturais. Não tente você, homem, fazer coisas que só ele pode fazer.
Não tente, você homem, tentar operar coisa que só Ele pode realizar. Aleluia. Pedro podia muito bem pular e nadar, Tiago também, mas eles estavam olhando e falando assim um para o outro: cara, eu não vou, porque é melhor a gente estar aqui dentro desse barco. O barco está indo à deriva, pelo menos ele está aqui dentro.